O nosso tema, o título da nossa mensagem é O Maior Elogio do Mundo. E o nosso textuário está em Mateus, capítulo 11, versículos de 7 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui no versículo 11 que Jesus, ele fala: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ou seja, dentre toda a humanidade, não houve nenhum homem como João Batista. E é interessante que a gente ressalte que esse elogio é dado pelo Senhor Jesus, ou seja, pelo próprio Deus. Imagina um de nós ser elogiado por Deus. Muitas vezes ficamos tão contentes, quando recebemos um elogio no nosso trabalho, ou de alguma pessoa conhecida, amiga. Mas imagina você sendo elogiado ou elogiada pelo próprio Senhor. A vida de João Batista, e aqui nós estamos nos referindo não ao apóstolo João, mas sim a João Batista, tem uma série de aspectos que nós podemos, como eu disse e repito, ressaltar. O que as pessoas iam ver no deserto? Porque Jesus começa falando assim: que fostes ver no deserto? Então muitas pessoas iam para o deserto para estarem com João Batista. Só que uma boa parte delas iam por quê? Por curiosidade. Na realidade, elas não tinham interesse na salvação. Mas, como era uma coisa nova, então elas iam ver: tem um homem lá no deserto, ele está vestido com peles de animais e tal. Vamos lá ver, todo mundo está indo. Então alguns iam com essa motivação, já outros não. Outros queriam realmente ouvir de João Batista, ouvir sobre a questão da salvação de suas almas. Eles queriam alimentar a sua alma com as sábias instruções de João Batista. E daí eles se tornavam o quê? Discípulos. Isso acontece hoje em dia, particularmente nas igrejas. Algumas pessoas ficam curiosas para irem em determinada igreja, mas elas não estão curiosas, elas não querem saber o conteúdo da mensagem, aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado. É uma novidade para alguns
Então elas estão com seu coração, com aquela curiosidade de uma coisa tipo uma badalação, enfim, mas não a motivação adequada. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter com relação ao reino de Deus, com relação à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que realmente ter a devida importância em nossas vidas. Que ela é importante, isso está posto. Todos, pelo menos todo mundo sabe. Mas não é somente saber de ouvir falar. É você entender essa importância. Por exemplo, quem tem pressão alta sabe que é importante tomar aquele remedinho da pressão. Um tempo atrás eu conheci um senhor, ele estava andando pela rua todo torto, com a boca meio torta, falando com dificuldade. E aí nós paramos, começamos a conversar. Ele teve um AVC e estava ainda fazendo fisioterapia, tratamento, para tentar se livrar daquilo. E ele disse para mim: eu não acreditei no remedinho que o médico passou. Tinha dia que eu tomava, tinha dia que eu não tomava, até que veio o AVC e hoje eu estou assim, ó. Então, meus amados e amadas, a palavra de Deus é exatamente isso. Ela não é um simples remédio. Ela é mais do que isso. Ela é o alimento. Porque o alimento que nós consumimos também é remédio. Quando nós nos alimentamos, nós consumimos proteínas, vitaminas, açúcares, enfim, carboidratos, várias coisas. A palavra de Deus é isso para a nossa alma. Então, nós temos que dar a devida importância à palavra de Deus. Agora, sobre a vida exemplar de João Batista, o que nós podemos aprender com ele? Tem muitas coisas, mas pelo nosso tempo aqui, como é limitado, eu separei aqui alguns aspectos que eu julguei interessantes. Então, primeira coisa, João Batista não era um homem de duas palavras. Ele não oscilava em seus princípios e convicções. Então isso, para nós, em relação a Deus, amados, é muito importante. Como eu disse sobre a palavra de Deus, agora eu estou falando sobre a pessoa de Deus. E sobre a vida eterna, sobre a nossa salvação. E como eu sempre gosto de repetir, salvação de quê? Da condenação eterna, que diz que todo aquele que negar a Jesus será lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós temos essa salvação. Nós vamos viver com o Senhor na glória, vamos viver com Ele na Nova Jerusalém, no céu. Então isso precisa ser valorizado diariamente e constantemente. Então João Batista, ele não oscilava nas suas convicções, ele era constante no que dizia, ele era constante. João Batista, ele era admirável na sua fé. Tanto é assim que ele foi o precursor de Jesus. E nós vamos ver mais adiante o que significa ser o precursor. O precursor é o que vai antes, é o que prepara o terreno para quem vem logo a seguir. Uma coisa interessante, João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe Isabel. Uma criança, um bebezinho ainda em formação, ali
ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus ele fala aqui no versículo 7, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. João ele não era uma cana agitada por qualquer vento de doutrina. Muitas coisas são oferecidas na bandeja em relação à fé. Nós podemos crer em qualquer coisa. Há coisas que são diametralmente opostas ao Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, estão do outro lado. Se o Evangelho está indo para o sul, aquilo está apontando o norte. Agora, a nível de fé, há coisas que, de certa maneira, podem confundir alguém em relação à verdadeira fé. Então a gente passa aí em várias cidades, em vários lugares, nós vemos várias igrejas evangélicas. Agora, quem professa realmente a fé bíblica, eu não estou falando aqui, gente, de puritanismo, de ser aquele super mega crente, super santo, super puritano, não. Eu falo do homem médio normal, a fé que leva o cristão para o céu. Então muitas coisas parecem que são de crentes, parecem que são de evangélicos, tem nome de evangélicos, mas não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Então João Batista era um homem que ele tinha a convicção no peito, no coração dele, acerca de Jesus, acerca do reino de Deus. E por isso mesmo, João nunca tirou o foco da missão que ele recebeu como precursor de Jesus. Mesmo preso, diante do ódio de Herodes, ele se manteve firme. João era um homem íntegro e reto, mostrando que nem a falta de sorrisos e de bons tratos, nem o temor à censura dos homens pode nos deter como crentes fiéis e resolutos. O que é resoluto? Resoluto é aquela pessoa decidida, que sabe o que quer. E a nível de fé, nós precisamos ter essa convicção absoluta. Nós precisamos ser resolutos, decididos, não retroceder jamais, sempre caminhar, tendo o Senhor como o sol da nossa justiça. Ele é o sol da justiça, a justiça verdadeira. Então, nós temos que caminhar assim. E quando eu digo caminhar, por quê? Porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem um sem número de dificuldades, de sofrimentos. Muitas vezes nós somos enfraquecidos por algumas circunstâncias, por coisas que estão ao nosso redor, às vezes por atitudes de pessoas da nossa própria família, e a gente se sente decepcionado. Às vezes é aquele amigo, aquela amiga que caminhou conosco durante muito tempo, de repente toma uma atitude e que nós nos sentimos sem chão. Puxa, eu confiava tanto nessa pessoa, olha o que ela fez agora comigo, não é? Mas nada disso, irmãos, pode nos tirar do foco. O nosso foco é Cristo Jesus, porque somente Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Como assim consumador? Consumador é aquele que consuma, é aquele, não é consome, é consuma, é aquele que termina a obra que foi começada. Então a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, essa obra, ela será concluída e ela nos conduzirá à vida eterna. Estaremos para sempre morando com o Senhor.
Então, é importante manter o foco, é importante a gente não estremecer diante de nenhuma circunstância, ainda que a gente seja atacado por legiões e legiões de espíritos malignos. Nós vamos resistir no Senhor e nós vamos vencê-los em nome de Jesus. João Batista não era subserviente aos homens e não bajulava ninguém, porque ele sabia da missão dele. O que é ser subserviente? É ficar adulando aquele que está oprimindo você. Você fica bajulando. Você fica, não sei o que, o chefe chegou, você está lá no seu trabalho, você só falta lamber os pés do seu chefe. Isso é feio. Você vai respeitar, claro, é seu chefe, é o seu patrão, é a sua patroa. Porém, há um padrão mínimo que nós, como cristãos, nós temos que ter em termos de comportamento. E João Batista sabia exatamente isso. Se amanhã ou depois alguém chegar com um prato de corrupção para te servir e dizer, olha, esse prato é uma delícia, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar fama, vai ter poder, mais isso, mais aquilo outro. É um prato de corrupção, eu não quero. Em nome de Jesus, pode tirar isso da minha frente. Porque a corrupção do mundo, ela chega dessa forma. Ela não chega fedida, podre, não. Ela chega perfumada, bem vestida. Aí você olha para a corrupção, nem parece que é a corrupção, mas é a corrupção. Então, João Batista era um homem firme. Ele não se trajava ricamente, como Jesus, ele fala aqui no versículo 8. Sim, que fostes ver o homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. E João Batista vivia no deserto. Ele não se trajava ricamente. Suas roupas eram de pelo de camelo e cinto de couro. E diz a Bíblia que ele se alimentava de gafanhotos e mel. Então, provavelmente ele deveria ser um homem magro, mas um homem forte, com saúde. O trabalho de João Batista era preparar o caminho para Cristo. Agora vamos pausar aqui um pouquinho e vamos imaginar o que significa preparar o caminho para Cristo. Preparar as pessoas para receberem o Salvador. Revelar a elas o seu pecado. Revelar a elas a sua infidelidade e a necessidade de serem salvas por Jesus Cristo. Então, vejam que não é pouca coisa. Ele, na realidade, ele foi um atalaia. Ele estava à frente, em meio a muitas dificuldades, mas ele perseverou no cumprimento da sua missão. Nós não lemos aqui, mas uma peculiaridade do versículo 12, desse mesmo capítulo, que Jesus diz assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, em outras palavras, o reino de Deus, ele é tomado à força. Aí parece uma coisa incoerente, né? Poxa, Jesus fala de amor e tal. Como é que o reino de Deus, ele é tomado à força? Nós precisamos entender isso. Primeiramente, o nosso primeiro embate, o nosso primeiro combate é no plano espiritual, porque Satanás e as legiões de demônios não querem que você seja salvo, não querem. Eles querem que você fique amando o mundo, amando o pecado, enfim, sendo escravo disso, e escravo dele por consequência. Então, é o primeiro embate. Agora, há outros embates também. Como assim? O homem natural, ele deve lutar constantemente contra a sua carne, porque a nossa natureza humana, nós que somos salvos,
que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Porém, a nossa natureza humana, ela continua conosco. E o que acontece? Lá no livro de Gálatas, a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito Santo para que não façais o que quereis. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: o bem que eu não quero, ou melhor, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse faço. E ele conclui dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque até o nosso último dia aqui na terra, essa natureza humana, ela vai permanecer conosco. Então o Espírito de Deus quer nos levar sempre em direção a Jesus, a palavra de Deus. E a nossa carne, ela quer nos forçar, nos arrastar para o mundo. Então, é uma luta e nós temos que vencer. E nós temos que usar a força contra nós mesmos. Que força? Força no sentido de decisão, de convicção, de uma fé determinada. A gente não pode titubear. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Então, como eu dizia, o homem natural, ele vai lutar constantemente, né? Porque a sua carne, ela tende a prevalecer. O seu ego deve ser negado, deve resistir à inclinação ao mundo e ao pecado. Então essa é a nossa luta, porque agora não somos mais homens naturais, nós somos homens transformados pelo poder de Deus. Nós somos nova criatura em Jesus Cristo. E além disso, há sofrimentos que devem ser suportados, às vezes a perda de entes queridos, enfim, um sem número de coisas. E como eu disse anteriormente, e jamais se deixar levar pela corrupção. Não podemos ceder, gente. Contudo, em todas essas lutas, o Espírito Santo de Deus, que está no crente em Jesus Cristo, ele nos ajuda. E a Bíblia também diz isso, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, como conclusão, gente, primeiro, nós vemos o exemplo de João Batista. Se no mundo seria muito bom que na igreja do Senhor houvesse várias pessoas com perfil semelhante ao de João Batista. Eu não digo iguais a João Batista, porque ninguém é igual a ninguém, mas com perfil semelhante. Desses vários aspectos que nós vimos da vida dele, é muito importante que nós entendamos que nós devemos ser perseverantes e determinados. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar na nossa fé e sermos determinados. Como assim? Não podemos ser abalados. A gente pode se sentir fraco, mas é aí que Deus vai agir na nossa vida. A fraqueza, ela não pode ser motivo para a gente não sair de casa e não vir para a igreja, para a gente não viver a vida que Deus nos deu para viver. A vida é uma bênção, é um dom, é uma coisa maravilhosa. E principalmente quando nós estamos em Cristo. Porque nós temos a vida verdadeira, nós temos a vida eterna. Então, nós devemos ser perseverantes e determinados. E uma coisa importante também: jamais querer reconhecimento do mundo ou dos homens. Não. Eu vou fazer isso aqui para a igreja, e eu quero ver se os irmãos vão gostar. Não pode ser, a minha motivação não pode ser essa. A minha motivação e a nossa motivação, a motivação de cada um de nós,
deve ser sempre alegrar o coração de Deus, como aquele filho obediente, que quando vê que ele faz algo que alegra o coração do seu pai, da sua mãe, seus pais estão sorrindo com ele, então aquele filho se sente muito bem. Puxa, eu fiz aquilo que o meu pai queria que eu fizesse, que a minha mãe queria que eu fizesse. Assim também deve ser a nossa vida com Deus. E a Bíblia, ela fala uma coisa muito interessante, que vai de encontro, ou seja, que vai contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, de um modo geral, ela quer ensinar que você não vai ter nenhum revés, você não vai ter nenhuma derrota, nenhum problema na sua vida. Mas a Bíblia, ela diz o seguinte, que lá em Salmo 37, quando nós agradamos o coração de Deus, Ele vai satisfazer aquilo que o nosso coração deseja. Irmãos, isso é muito profundo. É igual nós que somos pais, né? As irmãs que são mães. Poxa, o seu filho, a sua filha, fez uma coisa tão linda, tão maravilhosa, alegrou tanto você, que ainda que você não tenha dinheiro, mas você, puxa, eu quero dar esse presente para minha filha, para o meu filho. Poxa, ele foi demais. Ele fez muito além da própria força que ele tinha. Eu sei que ele fez, ele se dedicou. E aí você, como pai, como mãe, você quer premiar o seu filho. Isso faz parte da educação. A educação, ela tem um lado onde você vai repreender, e a Bíblia diz que Deus repreende o filho que Ele ama, mas há um outro lado em que você vai premiar o comportamento, a atitude, a ação do seu filho. E Salmo 37 fala exatamente isso. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Olha só João Batista. Tem prêmio maior do que esse? Jesus falar para uma multidão: dentre os nascidos de mulher, não há nenhum como João Batista. Gente, isso é muito profundo. É esse o nosso prêmio no Evangelho. É esse o nosso galardão. É esse o nosso presente. Nós alegrarmos o coração de Deus. É para isso que nós vivemos. Quando a Bíblia diz que nós vivemos para louvor da sua glória, significa exatamente isso. Então, não espere reconhecimento nem do mundo, nem dos homens, por nada do que você fizer. Se vier o reconhecimento, amém. Glória a Deus por isso. Agora, espere sim o reconhecimento de Deus. Por isso, faça o melhor para Deus, viva para Deus. Não somente nas atividades da igreja, não, na sua vida. Você vai acordar amanhã, 5, 6, 7 horas da manhã, o horário que for, desde os primeiros minutos, você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero te alegrar nesse dia. Porque nós já demos um grande presente ao Senhor. Como assim já demos? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos auto-presenteamos ao Senhor. Ok, só que ainda existe uma trilha a ser percorrida. Existe um caminho a ser transitado aqui nessa terra onde a gente vive. E esse caminho, ele tem que ser coerente com a nossa decisão. Vai ter momento que a gente vai se sentir enfraquecido, a gente vai se sentir sem força. Mas nesse momento, o Senhor vai te pegar no colo. Ele vai passar por você. Às vezes é um brejo, um pântano. As pessoas falam de brejo, mas não têm noção do que é atravessar um brejo. Talvez
poucas pessoas que estejam nos ouvindo já tenham tido a oportunidade de atravessar um brejo. Não é nada fácil. E você pisa e seus pés afundam. E você tenta se segurar no mato em volta de você, algum galho, e você dá outro passo e afunda de novo. E chega um momento que você fica afundado até a cintura. Parece que você não vai sair dali nunca mais. Eu já tive a oportunidade de atravessar brejo de madrugada. E não é nada fácil. É muito difícil. Às vezes, há um momento da nossa vida que nós temos que passar por um brejo, ou poderíamos chamar de um pântano. Eu passei várias vezes quando eu fazia operações pelo Exército Brasileiro lá na Amazônia. Então não é nada fácil. Mas com perseverança, com determinação, você consegue. E é isso que Deus quer dizer para você hoje. Persevere, não desista. Isso não vai acontecer nunca. Às vezes é um sonho seu, um desejo seu. Como não vai acontecer nunca? Você já parou para pensar? Deus, Ele pegou cada galáxia e colocou cada astro, cada planeta, cada estrela, tudo, cada cometa, cada meteoro, tudo. Deus colocou no seu lugar devidamente. Aí, no mundo se listam algumas galáxias. Mas quantas galáxias existem no universo, se o universo é infinito? Será que a gente poderia cravar, dizer assim, não, são X galáxias? Pois é. Esse Deus que controla essas galáxias, que controla esses planetas, será que Ele não pode ajudar você a atravessar um pântano, por mais difícil que pareça na sua vida? É claro que Ele pode. E Ele vai. E Ele quer fazer isso com você nessa noite. Creia tão somente. E que você possa ter um coração semelhante ao exemplo de João Batista. Determinado, com perseverança, não desistindo, lutando com todas as tuas forças. Senhor, acabaram as minhas forças. Usa a tua fé. Porque agora não vem mais força em você, agora vem poder, e é poder de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Louvado e engrandecido.